A proposta é nós falarmos a respeito de líderes conduzidos pelo Espírito Santo e talvez alguém aqui possa dizer, pastor, eu ainda não fui oficializado como líder, mas partindo do pressuposto que líder é aquele que influencia, como cristão, todos nós fomos chamados para influenciar. E o texto que nós temos em Atos 1:8, conhecido de todos nós, vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui fala do objetivo de Deus sobre nós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu enfatizo o início desse verso: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Nós, ouvindo as reflexões desde ontem, aquilo que você já conhece da palavra de Deus, eu creio que já não há dúvida no teu coração de que igreja só consegue desempenhar o papel da igreja com o Espírito Santo. Cristão só é cristão se estiver no Espírito Santo. Líderes só são relevantes e eficazes naquilo que foram chamados para o ministério se estiverem cheios do Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, eu quero perguntar para você: você de fato deseja ser cheio do Espírito Santo? Amém? Amém? Você entendeu a minha pergunta? Porque quando eu faço essa pergunta, você também, pelo que nós já ouvimos e que conhecemos da palavra de Deus, você precisa compreender que não poderá mais se autogovernar. A tua vontade estará sujeita ao Espírito Santo. Você entende isso? Você precisa entender que muitas vezes não terá compreensão da direção que o Espírito te leva. Muitas vezes você estará sofrendo perseguição ao remar contra a correnteza mundana. Muitas vezes você vai ser rotulado, xingado, ofendido por estar na direção e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, eu pergunto novamente para você: você deseja viver essa vida na condução do Espírito Santo? Amém? Amém. Glória a Deus. Parece que houve unanimidade na resposta. Agora, não sendo romântico ou romantizando esse momento, trazendo de uma maneira mais racional e até baseado naquilo que a gente vê na palavra, todos nós aqui sabemos que nem todos que hoje nesse ambiente afirmaram isso viverão na condução do Espírito Santo. É muito improvável que 100% de nós viverá na condução do Espírito Santo apenas por aquilo que nós afirmamos aqui. Se de fato isso acontecesse, glória a Deus, Blumenau, eu tenho certeza que seria salvo, o estado de Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Por que eu falo isso? Porque apesar da nossa intenção, da vontade e o desejo do nosso coração, a vida acontece ao vivo. E no decorrer da vida, dificuldades vão surgindo. Ambientes influenciadores nos tiram da rota que o Espírito Santo está nos chamando. É assim, e sempre foi assim. 500 viram Jesus ressurreto, mas lá no cenáculo, perseverando em oração, eram 120. Mas eu glorifico a Deus, porque sempre tem os 120. Sempre tem aqueles que querem e vivem o propósito, levam a sério o chamado de Deus, e que você seja uma dessas pessoas. Para que nós venhamos ser líderes cheios do Espírito Santo, olhando para as histórias bíblicas, olhando para a história da igreja, eu coloquei pelo menos aqui 3 características que você precisa levar a sério, nutrir na sua alma, e todos os dias escolher isso para pautar as suas decisões. A primeira característica que eu quero ressaltar hoje, de líderes cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, é: quando olhamos para a história,
nós vamos ver que aqueles que foram cheios do Espírito Santo e conduzidos pelo Espírito Santo, eles não procuravam lógica humana para viver o sobrenatural. Vou repetir isso. Não procuravam lógica humana para viver o sobrenatural. Deus não age de acordo com a lógica humana. E para que nós venhamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós precisamos estar abertos para o sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 14, ele vai dizer assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ele está deixando bem claro, são dois universos totalmente distantes. Aqueles que não estão sendo direcionados pelo Espírito não vão entender a voz e a direção do Espírito. O próprio Paulo, falando aos Coríntios, ele vai dizer que o nosso Deus, ele escolhe as coisas que para o mundo é loucura, mas ele usa isso para envergonhar os sábios. Ele escolhe aquilo que para o mundo parecia fraco, para gerar essa confusão no mundo que não entende o seu agir. A lógica humana, e você pode olhar o comportamento das pessoas, a lógica humana, ela procura conforto, segurança, prazer, lucro, boa aparência. As pessoas fazem escolhas na vida visando isso, é a lógica humana. A lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus está visando uma transformação interior, uma justiça verdadeira, relacionamentos sólidos e tudo aquilo que está atrelado à eternidade. Eu pergunto para você, as decisões que você tem tomado para a sua vida estão mais parecidas ou embasadas o quê? Na lógica humana ou na lógica divina? Quando você toma as decisões importantes na sua existência, você está preocupado com o quê? Segurança, conforto, lucro, boa aparência, prazeres momentâneos? Ou você está escolhendo viver propósitos eternos para a sua vida? Quando nós olhamos para a palavra, fica muito evidente o quanto a lógica humana não está fazendo parte daquilo que Deus propõe para os seus. Não tem lógica um homem passar 120 anos construindo um barco para colocar animal. Para a humanidade, não faz o menor sentido. Não tem lógica Deus dizer para um casal de velhos sair da terra onde eles estão, porque eles engravidariam e seriam pai de multidão. Não faz sentido para a lógica humana. Não tem lógica humana Jesus, o Deus encarnado, conhecendo plenamente cada coração humano, chamar os discípulos que ele chamou, chamar pescadores para dar continuidade ao seu ministério. Não tem lógica humana chamar um assassino de crente para dar continuidade à obra da igreja. Não tem lógica quando nós olhamos o agir do Senhor. E se você trazer isso para a realidade de hoje, você não vai encontrar a lógica humana no extraordinário que Deus tem feito ao redor do mundo. Nessa viagem missionária que nós viemos agora, chegamos na segunda-feira, o metabolismo ainda está desorganizado, porque são 10 horas a mais lá no Oriente, e nós fomos no Camboja, no Laos e na Tailândia. Algo me chamou muita atenção quando nós fomos para o Laos. Laos é um país agora com domínio comunista. A igreja não é bem-vinda, a igreja é perseguida. Lá ouvimos relatos de pastores que estão presos. Em 2022, um pastor foi assassinado e foi notícia em toda a nação. A perseguição ferrenha contra a igreja. Esse pastor, mais uma vez, cometeu um crime num país socialista, porque numa reunião que nós estávamos numa igreja, o pastor falou: nós estamos aqui, fora da lei para essa nação,
Porque um estrangeiro não pode estar reunido sem a supervisão do governo aqui, né? Sem eles estarem observando a gente. E aconteceu isso também lá em Cuba. Quando eu fui em Cuba, cometi um crime porque me hospedei na casa de um pastor e não podia, sendo estrangeiro. Enfim, mas lá no Laos, entre tantas coisas que nós vivenciamos, nós recebemos o convite do missionário para conhecer um projeto. E nós entramos numa salinha pequena, 4x8 mais ou menos, e lá tinha um jovem que era o empreendedor daquele negócio e tinha a placa do seu negócio, que era tradução de documentos, e mais 2 jovens ali. E o missionário disse, aqui é uma empresa de tradução de documentos, porque no Laos tem mais de 180 dialetos. Mas isso não passa de uma fachada. Porque, na verdade, o que esses jovens estão fazendo aqui? Eles estão traduzindo a Bíblia para os dialetos. E quando eu ouvi aquilo num país comunista, onde eles estão correndo risco de vida, a pergunta que eu me fiz é: o que 2 jovens, juntamente com um jovem empreendedor, estão aqui fazendo, dedicando os seus anos, a sua vida, correndo um risco? Qual a lógica humana disso? Não tem lógica humana, mas é o chamado que Deus colocou naqueles corações. E eles responderam sim. Você pode aplaudir ao Senhor. E por favor, esteja orando pelo Laos. Na igreja que nós estávamos reunidos, que ali estávamos cometendo um crime naquela reunião, é uma igreja que tem 2 times de futebol. E é a maneira deles manterem as portas da igreja abertas. Eles têm um time de futebol na 1ª divisão, na 2ª divisão, e escola para crianças, adolescentes de futebol. A estratégia que eles tiveram para poder pregar o evangelho para as crianças e para os adolescentes é o futebol. E daí o pastor está cheio de sonhos, uma igreja pobre, cheio de sonhos, quer construir uma quadra, quer construir um campo de areia. Ele sonha, mesmo correndo risco. Por quê? Porque o Espírito Santo está conduzindo aquela vida. É fora da lógica humana. Não está buscando os seus interesses, não está buscando conforto, mas está buscando fazer a vontade do Senhor. Jamais esqueça disso. E que você possa tomar as suas decisões pessoais, não na lógica humana, mas escolhendo viver aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Segunda característica que nós encontramos naqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e lideram na batuta, na liderança do Espírito Santo de Deus, é que o prazer do pecado não os atrai mais do que o prazer de Deus. Ontem, na fala da minha amada Júlia, ela falou: para que o Espírito Santo nos encha, nós precisamos nos esvaziar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 9, ele vai dizer: vocês não estão sob o domínio da carne, ou seja, tem que se esvaziar da carnalidade, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Na cegueira e na confusão desse mundo caído, nós, cristãos e líderes cristãos, corremos o risco de trocar o prazer eterno por prazeres momentâneos, o prazer pleno por prazeres limitados. Pastor Black pregava onde aqui, falava de Estevão, acusado, e agora ele está diante de pessoas com pedras na mão. Ele vai morrer, mas Estevão não está preocupado com o seu conforto e nem com a sua segurança. Ele está preocupado em não perder essa alegria que ele tem de ter o Espírito Santo na sua vida, de ter o Senhor derramando a sua graça sobre ele. E ele escolhe morrer, mas não negocia o prazer do Senhor. Nós precisamos entender que o diabo, na sua astúcia, para comprometer o potencial de um líder cheio do Espírito Santo, porque nós lemos, é o Espírito Santo que nos vai fazer cumprir a missão, que nós seremos testemunhas eficazes, nós vamos ser poderosos nessa terra, quando o Espírito Santo estiver sobre nós. O diabo sabe disso, e ele vai fazer de tudo para te afastar do Espírito Santo.
E como que é a principal arma que ele vai utilizar? É o pecado. O Espírito de Deus, ele vem com esse adjetivo, é o Espírito Santo, o Espírito Santo. E quando nós vamos para a palavra, Pedro vai dizer assim na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16, mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E nós ouvimos o pastor Jaisso falar aqui, o exemplo de Sansão, consagrado, dedicado, apresentado ao Senhor, e nós vamos ver Sansão, de fato, sendo cheio do Espírito de Deus, para libertar a nação de Israel, e fez coisas extraordinárias, mas ele se deixou levar pelo pecado com as mulheres, e nós sabemos o quanto isso impediu de Sansão ser ainda mais extraordinário para a glória de Deus. Quando nós olhamos alguns outros líderes, nós podemos citar aqui Saul, que também foi cheio do Espírito Santo, libertou Israel naquele momento onde o caos estava assolando a nação e eles estavam com medo dos inimigos. Ele se torna o primeiro rei, mas ele também deixa de obedecer às instruções do Senhor e cai em pecado. Nós podemos aqui citar Davi, podemos citar Salomão. Davi, o seu adultério que todos sabemos. Salomão se encantou também por mulheres e cometeu muitos pecados, perdeu muito daquilo que Deus tinha reservado para eles. Mas pastor, você falou Davi? Até hoje nós lembramos de Davi como o maior rei de Israel. Sim, sabe por quê? Porque ao fazer essa comparação entre os prazeres carnais, os prazeres terrenos e o prazer da glória do Senhor, ser conduzido pelo Senhor, Davi é aquele que vai se arrepender. Ele chora, ele registra a sua oração lá no Salmo 51, dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, não expulse-me da tua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolva, Senhor, a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ei, líder, nós precisamos entender que nessa interação com o Espírito Santo tem uma parte que cabe a cada um de nós. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Pastor, o Espírito Santo é Deus, nós temos poder agora de apagar Deus? Não. Está falando da interação do Espírito Santo na sua vida. Você pode sim apagar a atuação do Espírito Santo na sua vida ao se abrir para o pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai usar a expressão não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Eu faço questão de ler Efésios 4, do 29 ao 32, onde ele vai mostrar algumas coisas que podem estar comprometendo a liberdade do Espírito Santo na sua liderança. Ele vai dizer assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas a que for útil para edificar, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha só, ele está deixando bem claro, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, e ele começa falando, cuida com as palavras torpes. Ele continua dizendo assim, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Tem líder que perdeu a condução do Espírito Santo, porque acha que pecado é apenas na área sexual, e se esquece disso aqui. Olha só, o que entristece o Espírito Santo de Deus também é a amargura, a falta de perdão, o ódio que você nutre dentro de você e não libera perdão para quem te ofendeu, indignação, ira, calúnia. Ou seja, tudo isso pode comprometer aquilo que Deus tem para a sua vida. Que nós possamos tomar a decisão de estarmos totalmente submetidos ao Senhor, fazer dele a nossa fonte de prazer e assim encontrar força para vencermos as propostas satânicas e vencer o pecado. Você me entende? Amém? A terceira característica que você precisa levar muito a sério se deseja exercer uma liderança conduzida pelo Espírito Santo, não permita que a opinião das outras pessoas cale a voz de Deus
no seu coração. Eu estava na Tailândia, como eu falei, 10 horas a mais, era madrugada lá, o telefone toca, e eram pessoas do Brasil me ligando. Eu atendi. E era uma família desesperada, não era de Blumenau, aqui da região. Pastor Lediel, nós sabemos que você é psicólogo, nós precisamos que você atenda uma pessoa. Eu falei, olha, eu estou aqui na Tailândia, mas eu chego no dia tal, e essa semana eu recebi um casal jovem aqui. Aquela moça de 20 e poucos anos senta no meu gabinete e ela abre a alma dizendo que está passando numa fase de depressão. E o que desencadeou essa fase de depressão foi justamente ela querer fazer algo em prol do reino de Deus. E ela começou na empresa onde ela trabalhava a falar de Jesus. Porém, à medida que ela compartilhava o evangelho, se levantou também as vozes das trevas, a rotulando, a ofendendo, a criticando, a zombando da sua postura. E ela vai permitindo que essas palavras malignas entrem na sua alma. E dia após dia, essa jovem, com boa intenção de fazer algo para Deus, ela vai definhando, se entristecendo, a ponto de, hoje, se encontrar numa situação grave de depressão. E na conversa eu falei para ela isso aqui. Todos os dias, você terá vozes falando para você, diante de você. O mundo é barulhento. A mediocridade está impregnada na alma de cada um dos filhos das trevas. E presta atenção, eles não são silenciosos. Eles manifestam a sua opinião. A língua é venenosa. Vai criticar, vai caluniar, vai zombar. Mas você precisa estar com o seu coração blindado, com uma certeza. Há uma voz que precisa sobressair a todas as vozes, que é a voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Presta atenção, porque pode ser que aqui tem muitas pessoas que já comprometeram a sua atuação em prol do reino de Deus, porque permitiram que as vozes diabólicas falassem mais alto. Você não vai encontrar um ministério relevante de ponta a ponta da palavra de Deus que não teve oposição. E isso continua até hoje. Desde o início da nação de Israel, lá está, os murmuradores contra Moisés, contra Arão e assim por diante. Êxodo 15, 24, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que nós vamos beber? Êxodo 16, 2, e no deserto toda a comunidade reclamou e murmurou de Moisés e Arão. E isso vai se intensificando, até que chega o ponto, lá em Êxodo 32, e você conhece bem essa história, aonde Arão cede. Enquanto Moisés está lá, ouvindo a voz de Deus, Arão está aqui embaixo, permitindo que a voz dos homens fale mais alto. Ele cede, e surge o bezerro de ouro. Você pega a história de Saul, como eu já citei, e quando ele é confrontado por Samuel sobre o seu pecado, olha só o que Saul vai dizer, 1 Samuel 15, 24, pequei, disse Saul, eu violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, sabe por quê? Ele diz, eu tive medo dos soldados e os atendi. Eu falei de Salomão, 1 Reis 11:4 vai dizer assim, à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, como fora o coração do seu pai. Lá na frente tem um líder chamado Pilatos, e Marcos 15:15 vai dizer assim, presta atenção no início,
desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Vozes que estão falando contra o chamado de Deus. A pergunta é: que voz você vai ouvir? Que nós sejamos como os discípulos, João, Pedro, que ao serem usados por Deus, ali na entrada do templo, e acontece a cura daquele paralítico, o sinédrio chama e os impede de falar da mensagem do evangelho. Parem de falar desse Jesus. E a resposta deles é muito simples, Atos 5:29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Paulo foi extremamente perseguido, mas ele vai escrever em Gálatas 1:10: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aquilo que você vê de expansão no reino de Deus, você pode ter certeza absoluta, houveram vozes tentando impedir esse crescimento. Você viu aqui no início esse testemunho. De fato isso aconteceu. Depois de 4 anos de seminário, Deus tinha me dado o projeto Força Team. Mas quando nós chegamos aqui, o nosso pastor presidente disse: tem liberdade de colocar em prática esse projeto. Vozes começaram a dizer: não, 4 anos de seminário para ser pastor de adolescente, que nem dizimista é. Mas Deus tinha me dado uma palavra, um projeto. Deus tinha me dado um caminho. Eu escolhi obedecer o meu Senhor, mesmo debaixo de crítica. Assim nasceu a Força Team. Você pode sentar com a pastora Júlia e perguntar sobre o projeto ela, quanta oposição. Você pode um dia sentar comigo, pastor Aguiar, pastor Jais, os outros pastores estão aqui, quando nós fomos lançar o curso ele, quanta oposição? Não, para homem não funciona esse negócio de mentoria. Me lembro que no ano 2008, quando eu coloquei uma câmera junto com o computador, uma webcam lá em cima na galeria para transmitir os cultos ao vivo, alguns zombaram, riram: isso aí não dá certo, é só para alimentar crente preguiçoso que quer assistir culto pela internet. Mas daí você entra lá no nosso canal do YouTube, hoje tem mais de 200 mil seguidores, milhões de pessoas foram abençoadas, porque uma semente foi lançada, ela vai gerando frutos. Senta um dia com o pastor Nilton e a pastora Regina e você vai ver quanta perseguição ao longo desses mais de 40 anos de ministério. Senta com os obreiros e você vai ver que os terrenos que foram comprados, as igrejas que foram edificadas, foram debaixo de muitas críticas. Quando vai comprar um terreno de Água Verde, um terreno de Pedra do Vale, mas vai gastar tanto dinheiro nisso. A gente não consegue calcular quantas pessoas já entraram nessas igrejas e tiveram as suas vidas transformadas. Mas você precisa sair daqui entendendo isso. Não é possível ser conduzido pelo Espírito Santo e fazer a vontade do Espírito Santo sem enfrentar muitas oposições. Pastor Lediel, nós devemos temer? Não, porque nós temos uma garantia, e essa palavra não muda, ela é fiel, e ela diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Os que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo vão triunfar, vão vencer, eles viverão o sobrenatural, porque a palavra do Senhor não falha e não cai por terra. Se você deseja ser um líder conduzido pelo Espírito Santo, não esqueça dessas 3 verdades. Fuja da lógica humana, vença o pecado, cale as vozes dos homens que criticam, obedeça à voz do Senhor. Assim, você apenas não será um contador das histórias do que o Espírito Santo fez na vida dos outros, mas você contará aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe.